vocês estão? Espero que estejam bem, estejam com saúde, estejam felizes. Meu nome é Ângela e nós estamos aqui para mais uma aula. A temática sobre a qual nós conversaremos é bem ampla, ou seja, o assunto tem muita coisa para conversarmos. Então, eu vou falar uma parte agora e em outro momento nós teremos a parte 2 com uma abordagem um pouquinho diferente. O assunto que a gente vai falar é a questão de animais. Nós vamos conversar sobre alguns aspectos relacionados a animais e depois, em outro momento, nós vamos falar de acordo com a localização. Para começar essa aula, eu tenho uma pergunta bem simples para vocês. Vocês têm algum animal de estimação? Vocês têm algum bichinho de estimação? Em inglês, como é que eu pergunto isso? Do you have a pet? Do you have a pet? Eu vou começar, obviamente, se a gente está falando de animais de estimação, às vezes eu tento contextualizar, trazer para a minha vida. Então, se você me perguntasse, Ângela, do you have a pet? A minha resposta seria, yes, I do. I have 2 cats. Yes, I do. I have 2 cats. Nessas imagens vocês estão vendo, eu tenho 2 gatinhos, é um macho e uma fêmea, o pretinho é macho, se chama Martin, a clarinha é fêmea, chama-se Lana, são irmãos. E eu adoro animais de estimação, acredito que trazem inúmeros benefícios para a vida da pessoa e eu trato eles com todo amor e carinho, porque eles me fazem muito bem, porque eu gosto de animais e porque eu acho que a gente tem que ter o respeito a todas as espécies. Então, para mim, eles são como se fossem, aliás, não como se fossem, eles são a minha família. Merecem todo o amor e carinho possível. Então, para a pergunta, do you have a pet? Você tem um bichinho de estimação? Do you have a pet? Para quem tem, yes, I do. Yes, I do. Aí você quer falar o que você tem? I have. I have. Eu tenho. E daí agora a gente vai ver alguns bichinhos de estimação, alguns animaizinhos do nosso convívio. Daí a gente vai retomando um pouquinho em inglês e a gente retoma essas expressões, tá certo? Então, para começar, a gente vai falar sobre esses animais de estimação, ou seja, os animais que estão no nosso convívio. Se eu trouxer algumas informações a respeito dessa temática, a gente tem que pensar que estudos afirmam que mais da metade da população mundial possui algum animal de estimação. No Brasil, por exemplo, 75% das casas tem algum bichinho em domicílio. A maioria são cães, 58% são cães e 28% são gatos. Isso é um estudo global realizado por GfK, ok? Se a gente pensar em relação a isso, pensando no animal mais comum, o animal de estimação mais comum, cachorro, ou seja, dog. Dog. Repitam comigo, por favor. Dog. Do you have a pet? Yes, I have. Eu tenho um cachorro. I have a dog. Ou I have one dog. Segundo, que o cachorro é considerado o melhor amigo do homem, né? Como vocês já viram por aquela foto, eu tenho gatos. Gato em inglês, cat. Cat, ou seja, I have a cat, eu tenho um gato. I have 2 cats, eu tenho 2 gatos. Eu, como sou acostumada a conviver com gatos, já tive outro antes dessa duplinha que está comigo agora. Eu acho que é um animal muito inteligente, cachorro também é, mas o gato é um animal tão limpo, que usa caixinha, não faz as necessidades em qualquer lugar. A questão de onde está o prato de comida tem que ser organizadinho. E também, apesar de ser o cachorro considerado o melhor amigo do homem, eu que tenho um gatinho, considero os gatinhos os melhores amigos do homem, da mulher, dos seres humanos. Enfim, isso varia. Não importa qual animal você gosta. Se de repente você não gosta, não tem tanta afinidade, eu acho que o que a gente tem que fazer é cuidar dos bichinhos. Trata bem os bichinhos. Falando sobre esses 2 animais de estimação, o cachorro e o gato, eu trouxe esses dados também para vocês em relação à pesquisa, aqui em outros lugares. Se a gente pensar a proporção das pessoas que têm animais de estimação sobre esses 2, o cachorro é sempre em maior número. Na Argentina, 66% das pessoas
tem cachorro, 32% gatos. Na Rússia, daí já varia. As pessoas têm 57% tem gatos e 29% tem cachorros. Brasil, uma proporção de mais do dobro das pessoas que têm animal de estimação tem cachorro. E nos Estados Unidos é um número quase 11% de diferença. 50% das pessoas que têm um animal de estimação tem o cachorro e 39% tem gatos. Isso se a gente ficar nessa especificidade do cachorro e do gato, que são os animais de estimação mais comuns. Mas se a gente falar em relação a animais de uma maneira geral, vou trazer de um continente que fica longe daqui, a Ásia, só para a gente ver em relação a esses números. Na Ásia, as pessoas que têm algum animal de estimação chegam a ser, na Coreia do Sul, 31%, em Hong Kong 35% e no Japão 37%, ou seja, com base nesses dados a gente pode falar que a média de pessoas que têm um animalzinho de estimação em casa é entre 30% e 40%, na maioria dos países. É lógico que pode variar bastante, mesma coisa aqui no Brasil. O Brasil é tão grande, tem regiões que as pessoas têm mais animais de estimação, em outras menos, enfim. Isso varia conforme o local onde a pessoa está. Trazendo uma curiosidade, uma vez que a gente está falando sobre café, sobre cachorros e gatos, eu vou trazer uma curiosidade sobre um café que se chama Neko Café. Neko quer dizer gato em japonês. Então são cafés em companhia de gatos que estão se tornando populares entre os japoneses, e o país, o Japão, tem pelo menos uma centena desses cafés. Uma curiosidade para vocês aqui em Curitiba eu já conheço não sei se tem mais, mas eu conheço um café que tem gatinhos para as pessoas brincarem, chamarem, agradarem, e eles, por estarem sempre cercados de pessoas, gostam desse convívio e obviamente recebem muito carinho, e tem petiscos controlados obviamente pelo estabelecimento para que eles se sintam bem lá. Se ele não quiser agrado, ele vai sair, tem um espaço só para ele, as pessoas podem ficar vendo por meio de um vidro e vir a um lugar onde os animais são bem tratados. Nesse Neko Café, como eu disse, que é um local específico para as pessoas irem tomarem um café, comerem alguma coisa e se divertirem com a presença dos animais. Tem alguns brinquedos específicos para eles, as pessoas podem estar comendo e eles chegam juntos, se chamar, enfim, tem um convívio muito bom. E eu trouxe um videozinho para vocês verem como que funciona isso lá na Coreia do Sul. Acompanhem comigo esse vídeo. Oi, gente. Agora estou no Gato Café. Aqui, para entrar, custa 10.000 won. Você pode beber uma bebida e pode entrar. Aqui tem muitos gatos. Pode tocar e pode jogar com eles. E eu pedi limonada. Estou sentado com dois gatos. Esse gato está olhando fora, pensando no futuro. Pensando, que vida boa. Que vida boa. Aqui. Não dorme.
It's okay. You just laugh. Vamos tirar vídeo. Aqui, ó. Olha aqui, olha gato, olha aqui, ó, olha. Você não gosta de mim? Você não gosta de mim? Muito fofinho. Olá, lindo. Ele só quer comida. Ele não gosta muito de carinho. Ai, lindo. Ele tá soltando muito pelo. Acho que deve ser difícil respirar. Não gostou de mim. Não tenho comida. Oh, lindo. O branco saiu da caixa. Nossa, levantou. Preguiçoso. Você tirou foto? Interessante o vídeo, né? Não sei, você gostaria de conhecer um local assim? Onde houvesse inúmeros animais para você brincar junto? Eu adoraria, adoro a presença de animais. Mas então a gente falou sobre 2 animais de estimação. Dog, cat. Dog, cat. Vamos para o próximo? Fish. Fish. Dog, cat, fish. Mais um animalzinho de estimação. A bird. Então, dog, cat, fish, bird. Esses são os animais de estimação, eu acho que encontrados com mais frequência na casa das pessoas. Cachorro, gato, peixe, pássaro. É lógico que existe uma variedade maior, mas esses são os mais comuns. Eu vou mostrar para vocês um videozinho sobre um lugar aqui no Paraná que é bem conhecido, uma vez que o último animalzinho sobre o qual a gente falou, bird, pássaro. A gente tem um local que se chama Parque das Aves, que fica lá em Foz do Iguaçu, e onde as aves ficam, apesar de ser um local fechado, protegido, como se estivessem em liberdade. Acompanhe esse videozinho. Os dias passam rápido por aqui. Seja com chuva, ou seja com sol, tem muita movimentação. Cada sorriso diferente. Gente que vem todo dia, gente que vem de vez em quando. E percebemos que é muito carinho e vontade de ver uma mudança acontecendo. E ela está acontecendo. Somos muitas em vários lugares.
temos nosso lar. Somos amadas. E é um grande prazer ver no sorriso de cada um a esperança de um mundo melhor. É essa conexão que queremos ver. Parque das Aves. A natureza cresce com você. Bonito, né? Eu já tive a oportunidade de visitar por 2 vezes o Parque das Aves e é um lugar encantador. Um dos momentos até tem uma história bem incomum, porque eu estava tirando uma foto e tinha uma arara aqui ao lado. E de repente, quando foi tirada a foto, eu fui com um amigo e ele me mostrou, eu achando que estivesse somente a arara, eu e a arara na foto, tinha um tucano que estava com o bico aberto bem em cima da minha cabeça. Então eles se aproximam de uma maneira muito bacana. Mas voltando à temática, outro animalzinho de estimação é o coelho, ou seja, rabbit. Rabbit. Coelho é bem conhecido por ser um animal rápido, ágil, que se reproduz muito rapidamente, então em muitos lugares ele tem que ser controlado quando está na natureza, senão pode ser prejudicial até ao ambiente, exatamente pela questão da velocidade de reprodução e as ninhadas serem em grandes números. Um outro que é muito comum é o hamster. Eu trouxe só isso porque em português e em inglês a escrita é a mesma. Que ele é um roedor, ele é um similar, de certa forma, a um rato. E o que é interessante em relação aos hamsters, eles são animais que têm, eu nunca tive nenhum, mas tenho conhecidos que têm, que é um animal que tem muita energia. Então, por isso, muitas vezes, a pessoa tem que ter diversos brinquedos para distrair o hamster. Ele fica brincando o dia todo dentro de uma gaiola, com bolinhas, com um círculo, enfim, caminhando, porque é um animal que tem muita energia. E à noite também. Muitas vezes a pessoa acorda com o barulho dele brincando. Se ficar solto pela casa, diz que ele percorre muitas vezes o ambiente inteiro, depois familiarizado, e como é roedor, às vezes vai mordendo. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande também na hora de nós pegarmos um animal de estimação. Porque a gente não pode pegar um animal para maltratar, para não ter condições de alimentar, ou depois para abandonar. Deixa de ser filhotinho ou por algum motivo, perdi o interesse. Isso é uma crueldade muito grande. Por quê? Porque os bichos têm sentimentos. Eles se afeiçoam a nós, ao ambiente, à praticidade da casa. Eles estão acostumados a serem alimentados. Então a gente tem que tratar com carinho. Eu vou trazer mais um videozinho para vocês. E esse videozinho vai falar um pouquinho sobre os benefícios dos animais de estimação para a nossa saúde. Acompanhem comigo. Eles são mais que melhores amigos. São parte da família e, para muitos, verdadeiros filhos de 4 patas. Na casa da Luzinete, o Chicão é o caçulinha, paparicado e mimado do jeito que ele merece. Quando o Chicão passou a fazer parte da família da Luzinete há mais de 14 anos, ela e o marido ainda viviam na casa com os 3 filhos, mas logo eles foram cuidar da vida, um deles se casou, os outros se mudaram de Goiânia. E o Chicão, que é o caçulinha, o filho caçula, como ela considera, junto com a Hannah, que não está mais aqui, passaram a ser as principais companhias do casal. E Luzinete, nessa pandemia isso se intensificou ainda mais. Vocês passaram por um momento de muito isolamento, de muita restrição da visita e da companhia dos filhos? Com certeza, com certeza. Realmente, na pandemia, isso foi, assim, é primordial você ter um bichinho de estimação, né? E esse tipo aqui, essa raça é fantástica. Ele é companheiro, ele é meigo. Eu acredito que não só ele, qualquer animalzinho faz companhia demais para o ser humano. O veterinário explica que os bichinhos de estimação são grandes aliados no combate à depressão, ansiedade, estresse. Às vezes o idoso vai ver televisão, vai fazer outras práticas e precisa de uma companhia, o cachorro está sempre ali e sempre ativar esse idoso, porque ele precisa andar para acompanhar esse cachorro, ela precisa se esmerar nos cuidados com ele.
Com a pandemia, se ele não estivesse aqui, estaria sendo terrível, porque é uma alegria para a gente, sabe? Ele movimenta a casa, ele sobe, ele desce, ele vai para um canto, vai para outro, então ele é fantástico. Mas os tutores também precisam ficar atentos para que os mimos em excesso não prejudiquem a saúde do amigo de 4 patas. Muita atenção com os alimentos. Nem tudo que vai para a mesa o animal pode comer. Aliás, mais de 90% do que o ser humano leva para a mesa, o cão não pode comer. Pão de queijo, pão, tomate, e cebola. Uma folha da cebola é fatal para o animal. Chocolate. Então, o cuidado com o animal tem que ser o mesmo. E cabe a nós, médicos veterinários, orientarmos como deve ser feito isso. A psicóloga destaca outros benefícios de um pet na vida dos idosos, seja da espécie que for. O cuidado, o zelo que eles praticam com os animais, isso interfere, logicamente, no seu sistema imunológico, gerando bem-estar consigo. E na relação também, uma relação mais afetiva, carinhosa, de zelo e de cuidados. Interessante, né? Então, como eu falo para vocês, eu por experiência própria, e vejo inúmeros benefícios em relação a ter animais de estimação. Amo os 2 gatinhos que eu tenho, trato com todo carinho, todo respeito, e eles me mostram que é um amor incondicional, sempre, que eu acho que é uma das grandes vantagens que um bichinho tem. Você chega em casa e ele mostra a alegria de você estar chegando em casa e demonstra isso sempre. Vamos praticar um pouquinho de inglês em relação a repetir algumas perguntas que eu já falei, algumas expressões que eu já falei e depois personalizar um pouquinho, tá certo? Então vamos lá, eu quero que vocês prestem bastante atenção em relação ao modo de pronunciar essas frases, essas palavras e pensem em relação ao contexto de vocês. Caso essa pergunta fosse falada para você, qual seria a sua opção de resposta? Vamos lá. Pergunta é: do you have a pet? Do you have a pet? Para quem tem a resposta afirmativa, yes, I do. Para quem não tem um animal de estimação, no, I don't. Repetindo, do you have a pet? Yes, I do. No, I don't. Outra pergunta, do you like pets? Gostar. Você gosta de animais de estimação? Do you like pets? A gente responde do mesmo jeito. Quem gosta? Yes, I do. Caso tenha alguém que não goste, no, I don't. Então, repetindo, do you like pets? Yes, I do. No, I don't. Mais uma perguntinha para a gente pensar e vocês refletirem, saberem como que vocês responderiam de acordo com a sua realidade. Do you want a pet? Do you want a pet? Do you want a pet? Você quer um bichinho de estimação? Yes, I do. Para quem não quer, no, I don't. Yes, I do. No, I don't. Caso você já tenha um animalzinho de estimação, poderia colocar uma palavrinha ali. Do you want another pet? Um outro animalzinho de estimação. Se eu tivesse espaço e tivesse tempo para dar o carinho e atenção, eu adoraria viver em uma casa, em uma chácara com dezenas, centenas de animaizinhos de estimação. Então, do you want a pet? Yes, I do. No, I don't. Indo um pouquinho além em relação a isso, agora é para a gente especificar. Para quem quer um animalzinho de estimação, what pet do you want? What pet do you want? Que bichinho que você quer? Se tivesse que escolher um, I want a... Vai preencher com algum que a gente tinha falado. I want a dog, I want a cat, I want a hamster, I want a fish, I want a rabbit, a bird. Enfim, a gente falou uma variedade muito grande. Qual que você escolheria? A dog, a cat, a fish, a hamster, a rabbit, a bird, enfim, cada um tem o seu gosto. Eu, particularmente, como tenho 2 gatinhos, já tive outro gato, escolheria gato. Mas sou apaixonada por cachorro. Se eu fosse na casa de vocês, tivesse cachorro, se eu soubesse que você não se incomodaria e que o cachorro não me morderia, tenha certeza que eu sou aquela pessoa que chegaria, sentaria no chão e ficaria brincando com o cachorro. Mas vamos pensar como que a gente chegou até esse ponto dos animais de estimação. A gente tem que pensar sobre a domesticação dos animais. Qual foi o processo de domesticação dos animais?
como que isso aconteceu? Que é o que está nesse texto, nessa explicação, que acredita-se que a domesticação dos animais aconteceu há cerca de 12 mil anos, quando o homem começou a trocar a caça e a coleta nômades por um local fixo. Nômade é aquela pessoa que não tem um lugar fixo. Ela fica um tempo em um lugar, depois sai, daí fica um tempo nesse lugar, vai para outro. Ou seja, no passado as pessoas costumavam ser nômades, até que começaram a se fixar. Isso mudou. Por quê? Por causa da agricultura, por causa de condições climáticas, por causa de meios de habitação. Então, ficando em um lugar específico, começaram a surgir os animais na vida das pessoas. Surgir em que aspecto? Eles começaram a ser utilizados para alimentação. A gente tem cada vez mais pessoas que são vegetarianas ou veganas, achando que a questão de respeito aos animais é importante. Mas, enfim, eles eram utilizados para alimentação, para auxiliar o transporte, uma vez que um animal muitas vezes consegue carregar um peso muito maior do que qualquer um de nós e arar terrenos. E dessa forma eles ficaram cada vez mais incorporados à sociedade humana. E essa interação cria uma dependência cada vez maior dos animais em relação aos humanos. Ou seja, se aquilo que eu falei, se você tem um animal, depois de anos, numa casa, numa fazenda, enfim, sendo alimentado, se esse animal que tinha os seus instintos de sobrevivência, se depois de anos esse animal é solto na natureza, quem sabe ele não tenha condições de sobreviver sozinho. Por quê? Porque ele está habituado a ser alimentado. Então, por isso que eu falo, é uma responsabilidade muito grande ter um animal de estimação. Porque a gente tem que dar o amor, tem que dar o alimento e tem que ser responsável pela vida desse animal. Então, você tem que pensar, puxa vida, e se ele se machucar? Puxa vida, e se eu for viajar, eu tenho com quem deixar? Enfim, tem que ter todo um planejamento para evitar que ele receba maus tratos ou infelizmente seja abandonado, como a gente vê muitas vezes por aí. Isso é um crime, isso não pode acontecer. Vamos assistir um vídeo então que mostra um pouco desse processo de domesticação dos animais, como que aconteceu e como que é nos dias de hoje. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre os animais domésticos. Você sabe o que é um animal doméstico? Muitos animais vivem em seu habitat natural andando ou voando de um lado para o outro na natureza. Porém, alguns deles se habituaram e se acostumaram a conviver com o ser humano. Muitos desses animais não vivem necessariamente em seu ambiente natural, já que eles passaram por um processo de domesticação, ou seja, aprenderam ou se acostumaram a viver nas casas das pessoas, que, em muitos casos, acabam virando verdadeiros amigos dessas pessoas. Os animais que vivem ou que podem viver na casa dos seres humanos são chamados de animais domésticos. Os cães, os gatos e tantos outros são exemplos desses tipos de animais. Por falar nisso, é legal a gente conversar sobre os diversos tipos de animais domésticos, porque eles podem ser classificados em dois grupos diferentes: os animais domésticos convencionais e os animais domésticos não convencionais. Os animais domésticos comuns ou convencionais são aqueles que grande parte das pessoas possuem e existe uma longa história de parceria entre os seres humanos e esses animais. Como exemplo de animais domésticos comuns, temos os cães e os gatos. Olha aqui que legal essas fotos dos cachorrinhos com seus amigos humanos. E essa outra foto aqui do gatinho segurando a mão desse humano. Bem legal essas fotos, não é? Por outro lado, tem muitas pessoas que domesticaram animais que, historicamente, não são muito comuns de estarem no convívio dos seres humanos. Esses são os animais domésticos não convencionais. Como exemplos desses animais, temos o hamster, o porquinho da Índia, a calopsita, o coelho e a arara. Olha aqui essa foto desse hamster. Aqui também temos a foto de um porquinho da Índia. Aqui a foto de uma calopsita. Aqui a foto de um coelho. E aqui a foto de uma arara.
Meu amigo ou minha amiga, tem uma coisa que é muito importante dizer para você. Nem todos os animais não convencionais podem ser domesticados e tidos como animais de estimação, já que para criar muitos desses tipos de animais é preciso ser cadastrado no IBAMA e ser um criador credenciado. Então, se você encontrar algum desses animais, converse com os seus responsáveis para que eles busquem informações na prefeitura do seu município e, se é possível, ficar com esse animal para cuidar ou se é preciso entregar ao IBAMA. Bem, tem mais uma coisinha que eu quero falar com você aqui, meu amigo ou minha amiga. O que é preciso fazer para cuidar dos animais domésticos? Todos os animais precisam de cuidados especiais e, principalmente, muito carinho, mas a maioria deles também vai precisar de banhos regulares, uma alimentação adequada, bastante água, ficarem bem confortáveis, passeios regulares. É importante demais passear com os seus amigos animais. E, claro, eles precisam dormir bem também. Uma coisa que você não pode esquecer é de vacinar os animais. Isso é muito importante. Então, se você tem um animal de estimação em casa, não se esqueça de conversar com os seus responsáveis para sempre vacinar os animais. Assim como nós, eles também precisam das vacinas para se prevenir e se proteger de diversas doenças. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que a gente conversou aqui nessa aula. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Ou seja, a gente tem que pensar, como eu já disse em outro momento, pensar nos benefícios que os animaizinhos de estimação trazem para a nossa saúde mental, no sentido de combater, muitas vezes, a solidão das pessoas, depressão, estresse, ansiedade. E se você não tiver nada disso, pela simples questão de amor, que é o que esses animais demonstram a cada momento ao nosso lado. Mudando um pouquinho de temática, eu acho importante a gente falar, por exemplo, sobre uma questão dos animais associados ao circo, por exemplo. Eu acredito que muitas das pessoas que estejam assistindo essa aula não tenham ido a circos na época em que eles tinham apresentações de animais. Observe essa imagem, por exemplo. Nós temos nessa imagem um elefante com 2 pessoas, tigres, enfim, vocês acham que é da natureza animal dançar, se equilibrar em cima de uma corda, pular sobre pessoas e, o pior de tudo, com maus tratos, vivendo confinado? Você acha que de repente um leão, um tigre vivendo em uma jaula, tamanho pequeno, um urso dançando em cima de uma parte de um objeto pequeno, tentando se equilibrar? Isso não é normal. Então, uma coisa que é muito importante a gente falar é, em muitos lugares, felizmente, há leis agora que proíbem o uso, a presença de animais em circos, exatamente por essa questão de crueldade animal, de maus tratos. Primeiro, não é, como eu disse, da natureza de nenhum animal ficar dançando e se equilibrando em cima de uma corda, ficar dançando em cima de uma bola, ficar de um tigre, de um leão, pular no meio de um arco, dentro de uma jaula pequena, depois ficar confinado. Muitos desses animais nunca chegaram a pisar numa grama. Então, isso é uma crueldade muito grande. Por este motivo, muitos circos, atualmente em muitos lugares, proíbem a presença de circos com a presença de animais. Eu acho que foi uma lei sensacional, por mais que fosse interessante, que fosse bonito ver um animal que a gente não costuma ver no nosso cotidiano, que é o que eu falei, a gente tem que pensar no respeito, é outra vida. E a gente vê um animal sofrendo, se você vê, tem diversos vídeos disponíveis, a tristeza na expressão desses animais, não tem como você apreciar. Tem um circo na Alemanha que ela inovou, esse circo inovou em relação a isso. Ele está fazendo uso de hologramas, imitando animais. O holograma é uma imagem tridimensional, com projeção de luz sobre figuras. Então, o que esse circo na Alemanha fez? Ele começou a montar exibições com animais,
utilizando-se de hologramas, que imitam uma certa realidade em relação a toda a questão de luzes, de imagem, proporção de tamanho. A pessoa muitas vezes tem uma noção perfeita do tamanho do animal, do movimento do animal, enfim, isso tudo devido à tecnologia. E a gente vai assistir um vídeo agora que mostra um pouquinho disso, é um vídeo que mostra sobre a tecnologia 7D, ou seja, um show de hologramas. O que é essa tecnologia 7D? Pensa que a gente tem uma tecnologia 3D. Então, quando a gente fala em 7D, isso é ampliado. São baseados em luz, tempo, com uma realidade muito melhor. A gente vai ver um vídeo que mostra um pouquinho desses animais com esse tipo de tecnologia. Acompanhem comigo. Outro assunto que eu acho importante a gente abordar aqui é sobre a questão de terapias assistidas por animais, muitas vezes conhecidas por TAA, que são os animais que curam. São aquelas pessoas que estão no processo de cura de alguma doença e que muitas vezes acompanhado por um profissional de saúde e a presença de animais para que essa pessoa se sinta melhor. Ou aquelas pessoas às vezes que têm a necessidade de alguma questão motora e com a presença, com o auxílio de um animal, isso pode melhorar, ou seja, é literalmente os animais sendo utilizados para melhorar a saúde de uma pessoa ou no processo de cura de uma pessoa. Essas terapias assistidas por animais, elas causam bem-estar, têm a intenção de causar um bem-estar físico, emocional, cognitivo e social. Então o animal é como um agente terapêutico e há inúmeros benefícios em relação a essa modalidade. E tem muitos profissionais da área de saúde que têm os contatos justamente para auxiliar e muitas vezes prescrevem, indicam como parte de tratamento a presença de alguns animais, por exemplo, de um cavalo, de um cachorro, a presença de cachorros em hospitais. A gente sabe que tem toda uma questão de higiene, de segurança por trás disso, ou seja, não é um animal qualquer. E é exatamente isso que a gente vai acompanhar num videozinho que eu trouxe para vocês sobre essa questão de terapias assistidas com animais. Um esquadrão canino tomou conta dos corredores do Hospital de Urgências de Goiânia. Não teve quem não parasse para tirar uma foto ou dar um abraço. Maria Luísa matou a saudade do cachorro dela, que não vê desde que deu entrada no hospital. Muito lindo esses cachorros, né? Essa foi a primeira vez que o projeto Pet Terapia da Faculdade de Veterinária da UFG visitou um hospital de grande porte. Para a segurança dos pacientes, os animais foram escolhidos com muito cuidado.
São avaliados obediência, temperamento e socialização do animal. Ele passando por isso, ele vai para a parte clínica. Então a gente passa para o proprietário um formulário que o veterinário do cão ele precisa preencher. Aí dentro desse formulário existem alguns pré-requisitos. Então o animal ele precisa fazer exame, precisa estar com a carteira de vacina atualizada. O diretor do Hugo explica que a visita só traz benefícios aos pacientes. Alguns estão internados há muito tempo nas enfermarias. Por se tratar de um hospital de trauma, nós temos pacientes que sofrem, às vezes, algum tipo de acidente que pode envolver, inclusive, a perda de um parente. E a gente percebe que, com o projeto, a gente pode trazer um pouco de entretenimento e alegria para esses nossos pacientes aqui. O Leandro que o diga. O Francesco, de apenas 1 ano e 8 meses, gastou muita energia brincando com os cachorros. Até que ele estava nervoso demais hoje, agora ele melhorou o nervosismo. Nessa visita vieram 5 cachorros, são 4 Golden Retriever e 1 Labrador. Esse daqui é o Jorge. É o George, Golden. Vamos dar um biscoitinho para ele? Olha só. E esse daqui, qual que é? É o Baru. Ele é um Labrador. Sim, é um Labrador. E esse Superman não, é um super cachorro. Capitão América. É o Capitão América, olha só. Capitão América, é o Simba. O Simba. E o Batman? O Batman é o Lorde. O Lorde. Agora esse aqui eu sei, é o Lip. O Lip é muito especial. Sim, o Lip é coração, né? A gente pode ver que o Lip, olha só, o Lip, vira pra cá. Ele não tem uma patinha, ele teve uma patinha amputada, né? Então assim, ele sofreu o mesmo drama que muitos pacientes aqui do Hugo sofreram. Sim, a gente traz ele exatamente para dar essa lição, né? Tipo, o pessoal vê e falar assim, poxa, ele também já passou por tudo isso que a gente está passando e ele está aqui todo felizão, dando amor para todo mundo, né? A coordenadora do projeto garante que o contato com os pacientes também é ótimo para os animais. A gente nota a satisfação deles, né? Depois eles vão para casa descansar, dão um descanso proprietário, mas aqui eles fazem um bom trabalho. Tem 20 dias que o Jamilton está internado e ele adorou brincar com o Lip. E olha que ele tinha tudo para não gostar de cachorro. O acidente que eu tive aqui foi batida da moto no cachorro. Eu bati no cachorro. É mesmo? É, realmente. Mas o senhor não culpa o cachorro, não, né? Não, culpo não. Até porque ainda bem que ele não machucou. O senhor gosta de cachorro, então? Demais da conta. Interessante, né? Isso foi gravado lá no hospital em Goiânia. Vamos para uma atividade agora? Essa atividade eu trouxe para vocês essas 5 palavrinhas que estão embaralhadas. O que vocês vão ter que fazer? Desembaralhar. Eu já dou a dica para vocês. Os 5 animais cujos nomes estão embaralhados estão nessas 4 imagens, porque uma das imagens tem 2 animaizinhos. Qual que é a ordem correta deles? Vamos fazer comigo? A primeira, muito fácil. Dog. Dog. A segunda, cat. Cat. A terceira, fish. Fish. Bird. Bird. E a última, é só ver a última imagem que está ali. Rabbit. Rabbit. Será que vocês conseguiram adivinhar essas palavrinhas quando eu mostrei para vocês? Eu espero que sim, a gente tinha falado sobre esses animaizinhos. Mas a nossa atividade, além de desembaralhar, que eu fiz junto com vocês, eu quero que vocês escrevam frases sobre cada um desses animais. Ao invés de dar tempo de vocês pensarem, eu vou mostrar um exemplo. Depois vocês tentam fazer uma frase diferente. Por exemplo, se eu for pensar em uma frase em relação a dog, minha frase é: Dogs are intelligent. Se eu não quisesse passar para o plural, a dog is intelligent. I have 2 cats, que é sobre mim mesmo. I have 2 cats. The rabbit is fast. Puxa vida, você pulou o fish e o bird. Vamos lá? I want a bird. I want a bird. E a última? The fish is yellow. Poderia colocar qualquer cor. Agora eu vou pedir para vocês fazerem numa folha de papel e depois mostrem para a professora de vocês algumas outras frases em relação a esses animais. Eu dei exemplos para vocês pensarem. Mas a nossa aula está chegando ao fim e o que eu quero falar para vocês é: pensem em relação aos animais. Hoje a gente falou bem mais sobre os animais de estimação, sobre os animais de circo, animais de terapia. É importante ter respeito a todos eles. Têm sentimentos e fazem muito bem para todos nós. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.